Boa tarde, meninas. Estou aqui tomando um sol, porque tá friozinho. Nós vamos fazer hoje a nossa prosa de sexta. A nossa prosa, que é uma conversa semanal sobre temas que envolvem a vida de uma mulher real e o emagrecimento possível, assim como a gente quer. Possível porque a gente consegue sim emagrecer, mas de forma saudável, sem fazer grandes ajustes na alimentação ou sem fazer loucuras, por exemplo, ficar horas treinando ou dietas muito restritivas. É sobre isso que eu falo aqui e é exatamente isso que a gente conversa no prosa. Temas que às vezes não tem muito a ver com o emagrecimento, mas que no final das contas influenciam sim no nosso processo de emagrecimento. Como o sono. Quem nunca teve uma noite mal dormida e quando acordou, né? Quando teve que levantar, tava quebrada. Aquela noite em que a criança chora ou que você está muito preocupado ou ansiosa, a noite em que você tem um pesadelo ou que nem dorme, fica dormindo picado. No outro dia, quando você é obrigado a levantar, o despertador toca e a vida segue, como é que você tá? Seu dia rende? Será que você faria um treinão assim pesado? Será que você faria uma corrida de rua no dia depois de dormir muito mal? Será que você recusaria sua comida preferida? Um doce, um pão? Será que seria o dia em que você ficaria focada na dieta? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque eu já passei por isso. Uma noite mal dormida influencia não só na atividade física, não só no nosso desempenho, mas sim na nossa dieta, na nossa alimentação, no nosso humor e no nosso desempenho como um todo. Eu tenho estudado sobre sono e lá no grupo do Telegram esse foi o assunto da semana, foi o assunto que norteou todas as nossas ações e eu queria dividir um pouquinho aqui com você. Claro que eu trouxe as meninas do Telegram pra cá também, pra gente ter essa conversa. Nós vamos falar sobre círculo circadiano, que é uma forma de regular tudo isso. Mas antes eu queria te contar mais ou menos como o sono influencia no nosso processo de emagrecimento. Bom, eu já te falei que uma noite mal dormida influencia sim em todos os outros aspectos da nossa vida, certo? Mas o que é uma noite bem dormida? Quantas horas de sono eu preciso dormir para me sentir recuperada? Você sabia que existem tipos de pessoas e de dormidores diferentes? Pois é, eu não sabia. Li recentemente um estudo, eu vou deixar o estudo aqui na legenda se você quiser e se interessar por ler. Mas existem 3 tipos de dormidores. Existem os dormidores que são dormidores de pequenos tempos, que com 6 horinhas, e eu tinha um professor na época do ensino médio, que ele dizia que dormia 4 horas por noite e acordava muito bem. Eu só durmo 4 horas por noite, eu nem considero que eu dormi. Mas existem sim esses pouco dormidores que precisam de poucas horas. No estudo falava de 6 horas para acordar regenerado, para que o seu corpo faça todas as funções que têm que ser feitas durante o sono, que eu vou te explicar daqui a pouquinho, e você acorda pronto para um novo dia. Existem os dormidores padrão, que dormem entre 7 a 8 horas, então dormidores curtos, 6 horas. Dormidores padrão, 7 ou 8 horas. E a maioria da população, ou aquilo que a gente se condiciona. Na verdade, quando a gente vai dormir, pelo menos eu sou assim, quando vou dormir, eu olho o despertador. Então eu vou colocar o despertador para o dia seguinte e ele fala assim: você tem 8 horas e 26 minutos para dormir. Eu falo, cara, eu tenho que dormir em 26 minutos para eu dormir as minhas 8 horas que eu tanto prezo. Você é assim também? Eu fico olhando, quando o despertador fala que eu tenho menos de 8 horas para dormir, eu falo, nossa, eu não posso demorar para dormir. Eu me considero uma dormidora padrão. De 7 a 8 horas eu já consigo levantar renovada. E existem os longos dormidores, que esse eu não sabia que existia. Pessoas que precisam de mais de 8 horas de sono para conseguir acordar revigorados. Pessoas que dormem 9 horas por noite e se dormem menos que isso, não realizam todas as funções que o sono faz no nosso organismo. E Fran, como é que eu sei qual é o meu tipo de sono, qual é o meu padrão de dormidor? Bom, uma das formas da gente testar isso é nas férias, no final de semana prolongado. Você sabe dormir até a hora que acordar? Sem despertador, sem compromisso logo cedo. Que horário que você levantaria? Obviamente que dormindo no mesmo horário de sempre, né? Então todas nós temos um relógio biológico, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, mas a gente tem o horário do sono, então dormindo no horário do sono, sem ficar com a televisão ligada,
madrugada, sem ficar assistindo série, sem ficar ali no telefone olhando as redes sociais, você dormir na hora do sono. Que horário você acordaria se você não tivesse nenhum outro compromisso no outro dia? Esse é um indicativo do seu padrão de sono, né? Você pode fazer isso sexta, sábado e domingo, ou no feriado, sábado, domingo e segunda-feira. Acorde sem compromissos. Normalmente, o nosso relógio biológico se ajusta para acordar no horário que seria melhor. E é esse o seu padrão. 6, 7 a 8 ou 9 horas, dependendo aí da hora que você acordar, tá? Essa é a regrinha que a gente usa para definir quais os padrões de sono, tá? Mas o que acontece, Fran, se eu sou um dormidor longo, tenho que dormir 9 horas por noite e durmo apenas 6? Menina, você vai ficar quebrada no outro dia. Você vai ser aquela pessoa que não rende, você vai ser aquela pessoa que vai ter problemas de humor, você vai ser aquela pessoa que vai ficar torcendo para acabar logo o expediente, porque irritabilidade é um dos sintomas do sono. Agora, se você é um dormidor médio de 7 a 8 horas e dormiu 6, você não está muito longe do seu padrão. Então você consegue fazer uma atividade física, não vai ser performática, mas você consegue dizer não a um docinho. Então, olha como o dormir influencia nas nossas escolhas durante o dia. E não é só isso. Como o dormir é uma forma de relaxar, pensa, quando a gente está dormindo, a gente entra num estado de limpeza. Outro dia, o meu celular, que é o meu equipamento de trabalho, ele estava muito lento para fazer alguns processos. E eu sabia que tinha aplicativo para atualizar, eu tinha que esvaziar a lixeira, mas a gente vai deixando, né? A gente vai deixando. E teve uma hora que ele começou a carregar alguma coisa e ele não ia nem vinha, não ia nem vinha. E eu falei, nossa, eu vou ter que reiniciar esse celular, meu Deus do céu, e as coisas que não estão salvas, e os vídeos que eu ainda não subi. E assim, reiniciar o celular naquela hora pra mim, era assim, nossa, desnecessário. Mas era o que eu tinha que fazer, o celular não ia nem pra frente nem pra trás, então eu tinha que reiniciar o celular. Com o nosso corpo acontece a mesma coisa. Todas as noites, o nosso organismo faz uma limpeza, organiza as ideias, o intestino faz a limpeza que é necessária, o nosso corpo, primeiro ele sobe a temperatura para conseguir dormir, adormecer, depois no meio da madrugada ele desce a temperatura, eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho no círculo circadiano, mas ele baixa a temperatura, a gente entra num sono profundo, existem hormônios que só são produzidos durante a noite, existem hormônios que só são produzidos quando clareia o dia. Tudo isso é um estado de reiniciar o nosso corpo. Do mesmo jeito que eu tive que reiniciar o meu celular porque ele estava estupefato de coisas, nós precisamos reiniciar o nosso organismo todos os dias quando nós vamos dormir. Então, dormiu, relaxou, claro que o nosso corpo continuou funcionando, mas no modo limpeza, no modo organização, no modo colocar a casa em ordem. E quando a gente acorda de manhã, é como se o nosso celular interno, como se a nossa máquina interna fosse reiniciada. É um novo dia, é um novo ciclo, é mais um tempo para que a gente leve para processar tudo de novo, para poder fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, menina, quando a gente entra no sono e não dorme, ou quando a gente dorme pouco, o nosso corpo, ele não reinicia corretamente. Sabe quando você vai reiniciar o computador e ele entra no modo de reparação? Ai, meu Deus do céu, que tristeza que é aquela telinha do Windows. Mas o nosso corpo também passa por isso. Se você não dorme bem, o seu corpo continua em constante alerta, é como se você não desligasse. E como o nosso corpo costuma ficar em alerta? Pensa, quando a gente era lá na era das cavernas e a gente precisava se proteger, porque nós éramos presas, a gente não era predador, a gente era a caça. E a gente precisava estar alerta, porque um vacilo e a gente morria, não era assim? Era um modo de sobrevivência. Pois é, quando a gente não dorme, o nosso corpo entende que ele não pode reiniciar naquele momento, que ele não pode simplesmente desligar porque ele está em perigo. O nosso cérebro não entende que a gente não está dormindo porque a criança não está dormindo ou porque a gente está com um problema maior, ele só não desliga. E como o nosso corpo faz então para se manter ativo e à espreita e ali, para não ser presa fácil, se ele não conseguiu reiniciar? Ele tem um mecanismo. Você chuta um mecanismo que o seu corpo usa para continuar alerta sem ter reiniciado?
Comendo. Pois é, menina, uma das formas do nosso corpo ficar em alerta é comer, porque o comer, ele começa na boca, mas tem todo um processo de digestão, separação de nutrientes, criação do bolo fecal, que são as fezes, eliminação dos restos, dos resíduos. Então, o processo de digestão em si, ele leva tempo, ele precisa de tempo. E se você precisa estar alerta, nada melhor do que colocar o intestino, todo o seu sistema digestório para funcionar. Então, se você dorme menos, o que acontece? Os hormônios que regulam saciedade, fome, eles ficam todos desregulados porque você precisa permanecer em alerta. Então, o primeiro sinal que o corpo emite quando você não come é: nossa, preciso manter-me acordado, então vou comer. E quando que o organismo encontra fonte de energia fácil? Onde é que a gente encontra energia disponível, assim, para usar naquele momento? Nos carboidratos simples e no açúcar. É por isso que quando a gente não dorme bem, ou quando a gente acorda de madrugada muito preocupada, você não quer comer um pedaço de repolho. Você não acorda desesperada por um pedaço de brócolis. Não, pelo menos eu nunca vi. O que você vai fazer? Comer carboidratos simples e açúcar, porque o seu organismo precisa entre aspas, né? É o que ele entende. Ele precisa de nutrientes rápidos para manter-se em alerta. Então, nós caímos o nível de glicose, porque a gente já está há muito tempo acordado. Essa glicose precisa ser consumida de forma rápida e ela é absorvida dos carboidratos simples e do açúcar. E não é só isso. Uma vez que você está com o estado de alerta acordado, o nível de cortisol, que é um outro hormônio, que é chamado do hormônio do mau humor, é o hormônio que nos dá a sensação de estresse, a sensação de raiva, a sensação de tristeza, ele aumenta, e aumentando o cortisol, a gente também perde a regulação da grelina, que é o hormônio da fome. Olha pra você ver que bagunça que vira o nosso organismo. Aumenta o cortisol, diminui a glicose e fica desregulada a grelina, que é aquele hormônio que nos dá a sensação de saciedade. O hormônio que regula a saciedade, leptina, e a fome, grelina, eles ficam desregulados. Então você tá com fome e você não tem saciedade. Você já passou por isso? De comer e não se sentir saciado? Muitas vezes isso é só decorrente do cansaço, de não dormir. Olha para você ver que loucura que o nosso organismo faz, porque ele acha que ele está em perigo e ele precisa ficar em estado de alerta, e sim, ele vai consumir mais carboidratos. Além disso, caiu. Além disso, quando a gente vai dormir mais tarde, não tô falando de ficar muito tempo acordado, mas imagine que você tá assistindo uma série, e eu detesto assistir série, porque acontece muito isso comigo. Eu sempre quero ver o próximo capítulo, eu sempre quero ver o que vai acontecer no próximo episódio, e eu não consigo desligar daquilo. E aí você passa das 10 horas para as 11, então só vou assistir mais um capítulo que dura em média 40, 50 minutos, então mais um capítulo. A gente assiste mais um capítulo e fica pior ainda a situação. Não, agora eu preciso saber o que vai acontecer com aquele personagem que eu gosto tanto. Vou assistir o último, eu prometo que é o último. Dura mais 50, 60 minutos, você vai dormir 2 horas depois do horário que você já está acostumado. Não é muito, mas é 2 horas depois. O que acontece se você dorme 2 horas mais tarde do que você está acostumado? Você vai dormir com fome. E eu não sei você, mas eu demoro muito mais para pegar no sono se eu estou com fome. Como eu fiquei mais tempo acordado, o meu organismo ficou mais tempo trabalhando ao invés de estar naquele modo de limpeza, ele vai me pedir mais uma refeição. E essa mais uma refeição não estava contabilizada nas minhas refeições do dia. Logo, eu estou ingerindo mais calorias do que eu estaria se eu estivesse dormindo. Olha a loucura! Então, além de prejudicar todo o andamento do nosso organismo, a gente ainda tem mais fome. Agora, você sabia que dormir menos pode significar mais fome em contagem de calorias? Pois é, como eu te disse que os hormônios da saciedade e da fome, ghrelina e leptina, eles ficam desregulados. Tem um estudo, esse que eu vou colocar aqui embaixo, ele fala que uma pessoa, ela pode consumir por fome, não é por gulodice, é fome mesmo, é necessidade fisiológica, de 200 a 380 calorias a mais se ela teve uma noite mal dormida. Não, eu vou repetir. De novo, respira fundo, escuta o que eu tô falando. Uma pessoa que dormiu mal, fisiologicamente falando, por estar com os hormônios de saciedade e fome desregulados, pode
querer ou necessitar consumir de 200 a 380 calorias a mais no dia seguinte. Imagina uma noite mal dormida e no outro dia você fica com mais fome. É inexplicável. Não é de gulodice, não é de falta de comprometimento com a sua dieta. Não, é fisiológico. O seu corpo precisa de mais energia, uma vez que o hormônio que regula a fome tá debilitado, tadinho. Então, você vai comer de 200 a 380. O que é isso, Fran? 380? Deixa eu lembrar aqui que eu pesquisei. Um sundae. Sabe aquele sundae no McDonald's, aquele sorvete? Um sundae, uma casquinha, uma coxinha. Existem refeições com frango, com salada, que tem 380 calorias. E a gente faz uma refeição a mais porque a gente não teve uma noite de sono. Agora, isso, uma noite de sono. Imagina pessoas que perdem noites e noites de sono com problemas no trabalho. Imagina quando você briga com o marido ou com o filho e fica 2, 3 dias sem dormir porque não quer conversar e não quer dar o braço a torcer, mas também não quer que ele pede desculpa, mas também não quer pedir desculpa. Sabe aquele negócio? 3, 4 dias dormindo a mais. Menina, é muita caloria. Sem contar todos os outros prejuízos, na verdade. Então, olha, o dormir mal, além de ser prejudicial para as funções cognitivas, a gente fica mais lento, tempo de resposta fica debilitado, para dirigir é difícil, para dar atenção, para focar a atenção em alguma coisa é mais difícil, tem esse problema das calorias a mais. Pensa se você ficar 2 semanas dormindo mal. Pensa uma pessoa que teve filho há pouco tempo. E as crianças exigem muito da mãe no começo. É noite de amamentação, é noite de cólica, é noite de frio. Você não sabe se é frio, se é calor, você não sabe se é brotoejo ou se é refluxo. Menina, é muita coisa que acontece com o recém-nascido. E a mãe entra nesse ciclo de não dormir, né? Então, existem muitos malefícios. É claro, gente, que a gente não vai dormir com um bebê recém-nascido em casa. Existem fases e fases. O que a gente tem que fazer é entender que não é por má vontade. Você não tá de mau humor porque você é uma pessoa antissocial. Você tá de mau humor porque o seu ciclo de sono tá debilitado pelo momento que você está vivendo. É acolher aquilo que você está passando e entender, não, eu vou sentir mais fome porque além de estar com problema no trabalho, eu não estou dormindo bem, e tentar de alguma forma entender e acolher isso. Porque muitas vezes eu converso com meninas que ficam se punindo, se martirizando mesmo. Porque eu não consigo dar conta da dieta, porque eu começo a fazer exercício e não consigo. Mas você vai perguntar, uma das primeiras coisas que eu pergunto é o seu sono, como é que tá? E a sua hidratação, como é que tá? Que são coisas básicas para que o nosso organismo funcione. E no final das contas, a menina que tá com problema para emagrecer, com problema para manter a dieta, ela não bebe água, que é um assunto para uma outra prosa, mas ela não tem o ciclo do sono bem regulado. E se o ciclo do sono não tá bem regulado, não adianta você querer brigar contra a fisiologia do seu organismo. Não adianta você querer brigar com a regulação hormonal que acontece dentro de você. Então, menina, não é má vontade, não é preguiça. É que você tem que ajustar o básico, ajustar o seu sono, para só então começar a cuidar dos demais. Faz sentido para você? Olha, vai fazer mais sentido agora. Porque agora eu vou falar pra você do ciclo circadiano. Deixa eu só achar aqui, que eu anotei os horários em que o ciclo circadiano ele é mais evidente no nosso organismo. As meninas que estão lá no Junho Juntas, elas receberam essa figurinha aqui. Mas se você colocar no Google, você vai achar também, tá? Isso não é problema. É que as meninas entraram, se inscreveram, a gente já tá num projeto juntas lá no Junho Juntas, JJ. Mas o ciclo circadiano, ciclo, porque é um ciclo, né? Ou círculo também, porque o círculo é infinito, né? Ou ciclo ou círculo. Circadiano, porque ele é todo dia, diano, dia a dia. Existem ciclos no nosso dia em que o nosso organismo precisa de determinadas coisas. Quando eu era criança, minha mãe falava de relógio biológico. É o relógio biológico, só que de uma forma mais estruturada. Quando a gente viaja para lugar que tem fuso horário, né? Por exemplo, no Pará, quando eu morei no Pará,
O Pará tem 2 horas de fuso horário. Então, às vezes, a gente viajava para Minas, chegava e saía de Minas às 2 da tarde, chegava lá e ainda era 4 da tarde. Como é que você atravessa o Brasil inteiro e ainda chega às 4 horas da tarde, né? Você já chega com fome, você já chega querendo dormir, mas você vai dormir o quê? Às 6 da tarde? É esquisito, né? Mato Grosso do Sul também tem isso, né? É 1 hora de diferença. Então, dá uma mexida, assim, com o nosso ciclo circadiano. O nosso ciclo, ele começa às 6 horas da manhã. Então, as pessoas defendem, quem estuda muito o ciclo circadiano, defende que a gente precisa da luz do dia. Porque antigamente, quando nossos genes foi criado, quando a gente passou a existir enquanto espécie humana, não existia tecnologia, não existia energia elétrica e o nosso organismo ele foi criado para trabalhar ou para sobreviver no universo como ele era até então, né? Então não tinha energia elétrica. Que hora que o sol nasce? Que hora que o sol nasce? Por volta de 6 da manhã. Então, às 6 da manhã, nosso organismo, nosso ciclo circadiano começa a funcionar para a produção de melatonina, que é o hormônio que induz ao sono, e nós começamos a produção de cortisol. O cortisol não é só um hormônio ruim, ele é muito usado para outras funções no nosso organismo. Então, de manhã, a gente começa a produção do cortisol. E a partir daí, às 9 da manhã, é o nosso pico de adrenalina. É por isso que muitas pessoas produzem muito na parte da manhã. Às 9 da manhã é o pico de adrenalina. É a hora que você tá animado para limpar a casa, é a hora que você coloca a música para poder cantar junto. Se você trabalha no escritório, é a hora que você rende mais ou que você vai tomar um café animado. Adrenalina, uhul. Meio-dia é a hora da fome, é a hora da fome. Não tô te falando que é a hora de você comer, tô te falando que o seu organismo, o seu ciclo biológico, o seu reloginho interno, ele vai pedir comida meio-dia. E depois disso, às 2 da tarde, é a hora da concentração. A hora que você precisar ler um livro, fazer uma atividade mais densa, talvez fazer uma tarefa que exija concentração, crochê, alguma coisa que você precisa estar focada, dirigir. É uma hora, você já passou, se você almoçou meio-dia, você já passou daquela leseira do almoço, você já está despertando de novo, 2h30 é a hora de você focar em alguma coisa que precisa de atenção, ok? Deixa eu pegar minha cola aqui de novo. Às 17 horas é a hora da eficiência muscular. Por isso que muitas pessoas gostam de treinar no final do expediente. Se você pegar entre 6h30 e 7 horas, você ainda tá com a disposição muscular forte. É a hora que você vai conseguir fazer força, é a hora que você vai conseguir puxar peso, ou que você vai direto pro crossfit. Enfim, é a hora do músculo. Depois, às 19 horas, que é a hora que o sol tá indo embora, normalmente, se a gente fosse dos tempos antigos, é a hora que a gente ia começar a sentir frio, porque o sol já se escondeu, o nosso corpo automaticamente sobe a temperatura. Por quê? Porque normalmente, na natureza, a temperatura estaria mais baixa, então o nosso corpo ele tem que se regular. Às 19 ele sobe a temperatura e aí quando é às 21 ele começa a produzir melatonina, que é o indutor do sono. Às 21 horas, normalmente, é o horário que as crianças vão dormir. Presta atenção. Se você não acelera muito, não incentiva muitas crianças, né? Às 9 horas, você dá um banhinho, ela já começa ali a entrar no ciclo circadiano dela. Por quê? Porque elas são mais sensíveis a esse ciclo. E como que a gente induz, então, o nosso ciclo circadiano? Respeitando o relógio biológico. Ah, vamos dormir? Então, às 21, começa a desligar as telas, começa a fechar mais a casa, deixar as luzes mais baixas, sabe aquela luzinha de... como é que chama? Luzinha de abajur? Deixa aquela luz e não a luz branca, grande. Deixa para mexer no celular no outro dia. Vá diminuindo a sua interação com a claridade, porque a melatonina ela só é produzida no escuro. E aí quando entra meia-noite... Não, mentira. 2 da manhã. 2 da manhã é o horário do sono profundo. Então, se você quiser respeitar o seu ciclo circadiano, não coloque remédio para tomar às 2 da manhã. Às 2 da manhã é o horário do sono mais difícil. Aquele sono que se você colocar o despertador, muito provavelmente você não vai conseguir acordar. Porque é a hora do teu organismo estar totalmente desligado. Às 4 da manhã é a hora que a temperatura do seu organismo cai.
normalmente é a hora que você puxa a coberta na cama. Presta atenção pra você ver. Eu já fiz esse teste, eu olhei no relógio, era 4h15 a hora que a gente puxa a coberta. Nos dias mais frios, às 4 da manhã, o corpo baixa a temperatura e a gente precisa estar um pouquinho mais aquecido. E aí, às 6, o nosso organismo cessa a produção de melatonina, porque já tem luz externa, e aí começa tudo de novo, o novo ciclo circadiano. Claro que a gente não vai respeitar esse ciclo todos os dias, à risca. Vai ter dias que a gente vai dormir mais, vai ter dias que vai estar escuro porque está chovendo e a gente não vai despertar às 6 horas naturalmente. Mas, para que o nosso organismo funcione de maneira mais harmônica, o nosso ciclo circadiano deve rodar tranquilamente, né? Alguns ajustes, de um dia ou outro, a gente faz, mas todos os dias dormir às 2 da manhã, você não vai acordar às 6, é impossível. E se você fizer isso, você vai estar desrespeitando o seu ciclo. Todos os outros prejuízos do não sono podem ser acarretados. Entende, menina, o quanto dormir é importante para o nosso processo de emagrecimento? E aquela conversa que eu comecei lá no comecinho, que às vezes parece que não tem nada a ver com emagrecer, no final das contas tá tudo interligado? Pois é, me conta o que você achou do ciclo circadiano, quais são as estratégias que você usa para que o ciclo circadiano faça sentido na sua vida, ou se você tem uma outra visão. Se você, por exemplo, conhece alguém que começou a trabalhar em turnos e rápido engordou muito, ou se você conhece uma mãe que teve um bebê há pouco tempo e não tá com esse ciclo de sono regulado, manda esse vídeo para ela. Quem sabe a gente ajuda mais mulheres a entender que o sono, além de ser prioridade para o nosso organismo, ainda regula o nosso processo de emagrecimento. Vamos juntas? Posso contar com você? Me deixa nos comentários a sua expectativa, a sua experiência e sexta-feira que vem eu volto com outro tema no Prosa de Sexta, tá bom? Um beijo e até lá!